Rafael Cavalcante chegou ao 18º andar do edifício sede da Cavalcante Investimentos às 7h30 da manhã, como fazia toda segunda-feira. Ele entrou pela porta de vidro sem cumprimentar a recepcionista, atravessou o corredor de mármore cinza e foi direto para a sala de reuniões, onde a equipe já estava montando os slides da apresentação. A pauta do dia era a aquisição do Grupo Veiga, uma holding familiar de médio porte com ativos em logística e agronegócio, cujo fundador havia falecido 3 semanas atrás, sem deixar um herdeiro público conhecido. Para Rafael, era uma janela de oportunidade. Para a equipe jurídica, era uma transação de risco moderado. Para a diretora financeira, Márcia Fontes, era a operação mais promissora do trimestre. Rafael se sentou na cabeceira da mesa e olhou para o telão, onde o nome aparecia em letras grandes. Grupo Veiga, Antônio Veiga, fundador, falecido há 22 dias, sem herdeiro identificado no registro público. Rafael cruzou os braços e disse ao analista que estava de pé ao lado do projetor que poderia começar. Foi então que o celular dele vibrou sobre a mesa de madeira escura. Era uma mensagem de Geraldo, o administrador da casa. Rafael pegou o aparelho sem urgência. Geraldo raramente mandava mensagem antes das 8. Quando abriu a tela, ele leu: Senhor Rafael, a senhora Camila saiu da residência por volta das 5 da manhã. Ela não deixou nenhum recado. Achei melhor avisar. Rafael ficou olhando para o texto por 3 segundos. Depois pousou o celular virado para baixo sobre a mesa e disse ao analista que continuasse. A apresentação durou 40 minutos. Rafael fez perguntas técnicas, aprovou 2 etapas do due diligence e determinou que a oferta preliminar fosse enviada até o fim da semana. Quando todos saíram da sala, ele ficou sozinho diante do telão ainda aceso, com o nome Grupo Veiga projetado na parede branca, e pegou o celular de novo, releu a mensagem de Geraldo. 5 da manhã. Sem recado, ele inclinou a cabeça para o lado, como quem tenta encaixar uma informação que não combina com o quadro que já tem formado. Camila saía cedo às vezes, quando ia ao mercado ou à academia, mas às 5 da manhã era diferente. E sem recado era diferente ainda mais. Ele discou para o número dela, chamou 4 vezes, caiu na caixa postal. Rafael desligou sem deixar mensagem e ficou de pé na sala vazia por um momento, olhando para o próprio reflexo no vidro que separava a sala do corredor. Depois saiu para continuar o dia. O que havia acontecido na noite anterior, Rafael não tinha visto da mesma forma que Camila. Para ele, o jantar na casa de sua mãe tinha sido uma reunião familiar comum, levemente tensa, como sempre eram essas reuniões, mas nada fora do ordinário. Isabela, sua prima, estava lá. A mãe dele, Dona Lourdes, estava lá. 2 primos mais novos. Um cunhado. A mesa estava posta com a louça branca de sempre. O vinho era o mesmo Malbec argentino que Dona Lourdes gostava, e a conversa girava em torno de negócios, férias e fofoca de família. Camila tinha ficado quase em silêncio durante o jantar, como costumava ficar nesses encontros. Rafael notava isso às vezes, mas interpretava como timidez ou como preferência dela por ouvir mais do que falar. Ele não perguntava, ela não explicava. Era um acordo tácito que os dois tinham chegado sem nunca ter discutido. Foi na sobremesa que Isabela fez o comentário. Estava falando sobre a reforma da casa de praia que a família tinha no Guarujá, e de repente virou para Camila com um sorriso que não chegava aos olhos e disse: Camila, você poderia ajudar na decoração? Acho que seu gosto mais simples vai dar um toque diferente. A gente precisa de algo sem muita pretensão. Ela deu uma pausa calculada. Afinal, é exatamente o que você tem de melhor. Houve um silêncio de 2 segundos na mesa. Dona Lourdes pegou o copo de vinho. Os primos mais novos olharam para os pratos. E Rafael não disse nada. Não disse nada porque estava mexendo no celular por baixo da mesa, lendo um e-mail da equipe jurídica sobre o Grupo Veiga, e quando levantou os olhos a conversa já tinha mudado de assunto. Ele percebeu vagamente que Camila estava com a expressão fechada, mas atribuiu ao cansaço. Ela tinha esses momentos. Camila, por sua parte, não disse nada naquele momento também. Ela pegou a colher, terminou a sobremesa, e ao longo dos 40 minutos seguintes respondeu quando alguém se dirigia diretamente a ela com educação e brevidade. Quando saíram do jantar e entraram no carro, ela ficou de frente para a janela o trajeto todo. Rafael ligou o rádio. De volta em casa,
Camila foi para o quarto enquanto Rafael ainda estava no escritório respondendo e-mails. Ela ficou de pé no meio do quarto por alguns minutos, olhando para as coisas ao redor. A cama com a roupa de cama bege que ela havia escolhido quando se mudaram para ali há 2 anos e meio. A foto deles dois na viagem ao Pantanal, emoldurada em cima da cômoda. Os sapatos dele jogados perto da cadeira porque ele nunca usava o sapateiro que ela tinha comprado. Ela olhou para a mão esquerda. O anel de casamento, uma aliança fina de ouro branco com um pequeno brilhante, brilhava sob a luz do abajur. Depois olhou para a mão direita. Naquele dedo estava um anel diferente, muito mais velho, a prata já escurecida pelo tempo, com uma pequena pedra verde no centro. Esse anel ela nunca tirava, nunca havia explicado para Rafael de onde vinha, e ele nunca havia perguntado. Camila ficou olhando para os 2 anéis durante um longo momento. Depois foi até a cômoda, abriu a gaveta de baixo e começou a dobrar roupas com cuidado para colocar dentro de uma mala. Ela não chorou, não fez barulho. Quando Rafael entrou no quarto às 11h30 da noite, ela já estava na cama com a luz apagada, e ele não viu a mala que estava fechada e encostada na parede por trás da porta do banheiro. Às 4h50 da manhã, enquanto Rafael ainda dormia, Camila se levantou, pegou a mala e saiu do quarto. Desceu as escadas, atravessou a sala, parou na entrada, abriu a bolsa, procurou a aliança de ouro branco e a pousou sobre a bancada de mármore da entrada com um som suave, quase inaudível. O anel da mão direita, o de prata antiga com a pedra verde, esse ela manteve. Fechou a porta sem fazer barulho e foi embora antes do sol nascer. Rafael voltou para casa às 8 da noite. A bancada de mármore na entrada tinha o anel. Ele ficou olhando para ele por um tempo que não soube medir. Depois pegou o anel, fechou na palma da mão e foi para o escritório. Ligou o computador, respondeu 2 e-mails, tentou ligar para Camila de novo. Caixa postal. Enviou uma mensagem. Onde você está? Nenhuma resposta. Ele ficou sentado na frente do computador por mais 1 hora sem trabalhar. 3 dias se passaram antes que Camila abrisse as mensagens de Rafael. Não porque ela estivesse se escondendo, mas porque tinha coisas mais urgentes para fazer, coisas que ela havia adiado por 3 semanas desde a morte do pai, e agora não podia adiar mais. O escritório da Dra. Fernanda Queiroz ficava no 4º andar de um prédio discreto na rua Haddock Lobo, em Cerqueira César. Nada de placas chamativas na fachada, nada de recepção com móveis de design. Só uma sala com estantes de madeira escura do chão ao teto, cheias de pastas numeradas, e uma mesa onde a advogada esperava com uma xícara de café e 2 volumes encadernados à frente. Camila entrou, cumprimentou Dra. Fernanda com um aperto de mão e sentou na cadeira de frente. Você estava esperando o momento certo, disse a advogada, sem julgamento, apenas constatando. Mas precisamos avançar. Há movimentação em torno do inventário do seu pai. Camila colocou a bolsa no colo. Que tipo de movimentação? Dra. Fernanda abriu uma das pastas e empurrou um documento pela mesa. Era um registro de acesso ao cartório onde o testamento de Antônio Veiga estava depositado. Alguém havia solicitado uma cópia não autorizada do documento 15 dias atrás, 3 dias antes da abertura oficial do inventário. O pedido tinha sido negado pelo cartório, mas o registro permanecia. O nome na solicitação? Perguntou Camila. O pedido veio por meio de uma empresa de consultoria jurídica que não existe mais no endereço registrado. Mas o CPF do procurador que assinou é real e ele tem conexões com algumas famílias empresariais de São Paulo. A advogada pausou. Seu pai sabia que isso poderia acontecer. Foi por isso que ele tomou as precauções que tomou. Camila olhou para o documento por um longo momento. Depois disse, pode me mostrar o testamento completo agora? Dra. Fernanda abriu o 2º volume. Antônio Veiga havia construído o Grupo Veiga ao longo de 32 anos, começando com uma pequena transportadora no interior do Paraná e expandindo até uma holding com participações em logística, agronegócio e 2 propriedades rurais no Mato Grosso. Ele nunca havia se casado publicamente. A existência de Camila como sua filha era conhecida por muito poucas pessoas, e Antônio havia trabalhado ativamente para manter essa informação fora dos registros públicos por razões que ele havia explicado à filha quando ela completou 20 anos. Num ambiente de disputas empresariais tão intensas quanto o que ele havia atravessado, uma filha identificada publicamente seria um alvo.
O testamento era claro. A totalidade das ações do Grupo Veiga, equivalente a 63% do capital votante da holding, estava transferida para Camila Veiga Monteiro. O nome dela, o nome completo que ela usava apenas nos documentos e que Rafael nunca havia notado porque nunca havia olhado o RG dela com atenção. Havia uma cláusula adicional. Para que a transferência fosse validada pelo conselho do grupo, Camila precisava comparecer pessoalmente a uma reunião do conselho e apresentar o anel de família. O anel de prata com a pedra verde, que Antônio havia dado a ela quando ela tinha 12 anos, era o único objeto que carregava o brasão entalhado da família Veiga no interior da aro, invisível a menos que se soubesse onde olhar. Camila baixou os olhos para a mão direita. O anel estava lá, como sempre. Quando é a reunião do conselho? Ela perguntou. Em 12 dias, respondeu Drá. Fernanda. Mas há uma complicação que surgiu esta manhã. A complicação tinha um nome. Isabela Cavalcante. Drá. Fernanda explicou com a precisão de quem já havia passado a manhã verificando informações. Isabela havia contratado, 3 semanas atrás, um escritório de advocacia especializado em direito societário para assessoria em potencial aquisição de ativos do Grupo Veiga. Era uma movimentação que por si só não seria ilegal. Empresas se preparavam para aquisições o tempo todo. O que chamava a atenção era o timing. O contrato com o escritório havia sido assinado 2 dias antes da morte de Antônio Veiga, quando o estado de saúde dele já era grave, mas o falecimento ainda não era público. Camila ficou muito quieta. Ela sabia que meu pai estava morrendo, disse ela. Não era uma pergunta. Alguém sabia, disse Drá. Fernanda com cuidado. E repassou essa informação para ela com antecedência suficiente para que ela começasse a se posicionar. Camila pensou nos jantares de família, nas vezes que Isabela havia perguntado, com aquele interesse aparentemente casual, sobre o trabalho do pai dela, sobre se ela visitava ele com frequência, sobre como ele estava da saúde. Camila havia sempre desviado, educada, mas firme. Mas havia uma vez, talvez 8 meses atrás, em que Isabela havia perguntado diretamente: seu pai tem algum sócio no negócio dele? Não tem? Alguém que cuida das coisas no dia a dia? E Camila havia dito apenas que ele preferia manter as coisas dentro da família. Isabela havia sorrido e mudado de assunto. Agora Camila entendia o que aquele sorriso significava. O que ela pode fazer juridicamente? Perguntou Camila. Ela pode tentar contestar o testamento, alegando que houve coação ou incapacidade mental do testador. É difícil de provar, mas suficiente para atrasar a transferência das ações por meses, talvez anos, enquanto o processo tramita. Nesse período, a holding fica sem controlador definido, o que abre espaço para uma intervenção judicial ou para uma oferta de aquisição por terceiros que o conselho, sem orientação, pode aceitar. Drá. Fernanda fechou a pasta. Se alguém apresentar uma oferta de compra generosa o suficiente nos próximos 12 dias, antes de você ser reconhecida como herdeira, há uma chance real de o conselho aceitar sem saber quem é a herdeira legítima. Camila ficou em silêncio por um momento. Quem está fazendo a oferta de compra? Perguntou ela, embora uma parte dela já soubesse que não ia gostar da resposta. Drá. Fernanda abriu uma segunda pasta e pôs sobre a mesa um documento diferente, uma notificação de intenção de compra que havia chegado ao escritório de administração do Grupo Veiga na semana anterior. O papel timbrado era da Cavalcante Investimentos. Camila saiu do escritório de Drá. Fernanda às 4 da tarde ficou de pé na calçada por um momento, com o sol de outubro batendo na nuca e o barulho da Haddock Lobo ao redor. Táxis passavam. Uma mulher empurrava um carrinho de bebê. 2 rapazes riam em frente a um bar. Ela tirou o celular da bolsa. Havia 11 mensagens de Rafael. 3 chamadas perdidas. Uma mensagem de Isabela que dizia apenas: espero que você esteja bem. Família sempre vai ser família. Camila olhou para a mensagem de Isabela por um momento. Depois fechou o aplicativo sem responder nenhuma delas. Andou 2 quarteirões até um café pequeno que ela já conhecia de antes, pediu um expresso duplo e ficou sentada perto da janela, olhando para a rua enquanto pensava. Rafael não sabia. Disso ela tinha quase certeza. Rafael era muitas coisas que ela havia aprendido ao longo de 2 anos e meio de casamento. Impaciente, orgulhoso, capaz de encher o mesmo cômodo com a própria presença de um jeito que às vezes era impressionante e às vezes era sufocante.
Mas Rafael não era de operar por trás das cortinas. Ele era frontal demais para isso, direto demais, acostumado demais a que as coisas chegassem até ele sem que ele precisasse maquinar. Se ele estava fazendo uma oferta pelo Grupo Veiga, era porque alguém havia identificado o Grupo Veiga como uma oportunidade e apresentado a ele. E a pessoa com o posicionamento, a informação e o motivo para fazer isso era Isabela. O que significava que Isabela estava usando Rafael, e que Rafael, sem saber, estava prestes a tentar comprar a herança da própria esposa. Camila bebeu o expresso até o fim, pousou a xícara e tirou do fundo da bolsa um cartão de visitas que havia guardado há 6 meses, de um amigo do pai que trabalhava no departamento jurídico interno do Grupo Veiga. Ele havia dado o cartão a ela na última vez que ela havia visitado o pai, dizendo que se um dia ela precisasse de alguma coisa, era só ligar. Ela ligou. O apartamento em Pinheiros era pequeno, mas tinha uma janela grande que dava para uma rua com árvores, e isso havia sido o suficiente para Camila decidir alugar. Ela havia pegado as chaves 2 dias depois de sair da casa de Rafael, pagou 3 meses adiantado com dinheiro de uma poupança que mantinha separada desde antes do casamento e passou os primeiros dias organizando o espaço com a calma metódica de quem tem muita coisa na cabeça, mas não pode se dar ao luxo de travar. Rafael apareceu na porta numa quinta-feira de manhã. Camila abriu porque o interfone tocou e ela estava esperando uma encomenda de supermercado. Quando viu o rosto dele na tela pequena do interfone, ficou parada por 2 segundos. Depois apertou o botão para liberar o elevador. Ele bateu na porta com 3 batidas firmes. Ela abriu. Rafael estava de terno, o que significava que havia vindo direto do trabalho ou a caminho dele. Ele olhou para ela, depois para o apartamento atrás dela, e alguma coisa passou pelo rosto dele que ela não conseguiu identificar. Surpresa, talvez. Ou o começo de uma pergunta que ele ainda não havia formulado direito. Você podia ter me dito onde estava, disse ele. A voz era controlada, mas havia uma tensão por baixo dela, como uma corda de violão afinada demais. Poderia, concordou Camila. Ela se afastou da porta sem convidar ativamente, mas também sem fechar. Ele entrou. O apartamento era 1/3 do tamanho da casa onde eles haviam morado. A sala e a cozinha eram praticamente o mesmo ambiente, separados por uma bancada. Havia uma caixa de livros que Camila ainda não havia desempacotado encostada na parede, um vaso com uma planta de folha larga na janela e 2 xícaras sobre a bancada da cozinha. Rafael ficou de pé no meio da sala como quem está num lugar onde não sabe bem as regras de comportamento. Você quer explicar o que está acontecendo? Perguntou ele. O que você quer que eu explique? Ela respondeu. Não era uma resposta desafiadora. Era uma pergunta genuína. Ela estava de frente para a janela, com os braços cruzados de um jeito que não era defensivo, mas sim reflexivo, como quem está pensando enquanto fala. Rafael passou a mão no cabelo. Você foi embora às 5 da manhã sem dizer nada. Você não atendeu minhas ligações. Você alugou um apartamento. Ele olhou ao redor mais uma vez. Você obviamente planejou isso com antecedência. Planejei, confirmou ela, por causa do jantar. Camila virou para ele. Não só por causa do jantar. Houve uma pausa. Rafael cruzou os braços também, espelhando involuntariamente a postura dela, e disse: O comentário da Isabela foi desagradável, mas você não me deu chance de dizer nada. Você foi dormir antes de eu voltar para o quarto. Rafael. A voz dela era calma, não raivosa, o que de alguma forma tornava tudo mais sério. Não foi a primeira vez, nem a 10ª. E todas as outras vezes também tiveram uma razão pela qual você não disse nada. Uma conversa que estava no meio, um e-mail, uma reunião cedo no dia seguinte. Ela pausou. Eu parei de esperar que você dissesse alguma coisa, não por mágoa, porque entendi que aquele não era o papel que eu ocupava para você. Rafael abriu a boca para responder. Fechou. Abriu de novo. Isso não é verdade. Não estou acusando você de nada, disse Camila. E havia algo na maneira como ela disse isso que era pior do que uma acusação. Havia resignação, a resignação de quem já passou do ponto de estar com raiva. Eu só entendi que eu tinha ficado muito tempo num lugar onde não cabia. E fui. Rafael ficou olhando para ela. Havia algo no rosto dela, uma calma que ele não reconhecia, que o deixava com a sensação estranha de estar falando com alguém que já tinha resolvido um problema que ele ainda nem sabia que existia. Então o olhar dele desceu para a mão direita dela.
o anel de prata com a pedra verde. Ele havia notado antes, vagamente, ao longo dos anos, da mesma forma que notamos coisas que estão sempre presentes e por isso deixam de ser vistas. Mas agora, por alguma razão que ele não saberia explicar, o anel pareceu diferente, mais presente, mais significativo. Esse anel, disse ele, de onde vem? Camila baixou os olhos para a própria mão por um momento. Depois olhou para ele. De alguém que me amava muito, disse ela, e que conhecia meu valor. Rafael ficou esperando mais. Ela não acrescentou nada. Isso é tudo que você vai me dizer? Por enquanto, disse ela. E havia algo nessa resposta, não hostilidade, mas uma fronteira clara, que Rafael sentiu como uma parede de vidro. Podia ver através, mas não podia atravessar. Ele foi embora 40 minutos depois de uma conversa que não havia resolvido nada, mas que havia deixado Rafael com uma sensação que ele não estava acostumado a ter, a sensação de ter chegado tarde para alguma coisa importante, sem saber exatamente para quê. No elevador de descida, ele verificou o celular. Havia uma mensagem de Isabela. Consegui uma reunião com o Dr. Hélio Sampaio, do Conselho do Veiga. Amanhã, às 10. Você precisa estar lá para a oferta avançar. Rafael confirmou presença sem pensar muito. O que Rafael não sabia era que, enquanto ele descia no elevador do prédio de Pinheiros, o celular de Camila estava recebendo uma ligação de Dra. Fernanda. Camila atendeu ainda de frente para a janela da sala. Preciso te contar uma coisa, disse a advogada. O Dr. Hélio Sampaio, membro do Conselho do Grupo Veiga, recebeu hoje de manhã um pacote de documentos de um escritório de advocacia que ele não conhecia. Os documentos alegam que o testamento de Antônio Veiga foi assinado quando ele já estava em estado de confusão mental por conta da medicação e, portanto, seria nulo. Camila fechou os olhos por um segundo. Os documentos são falsos. São, disse Dra. Fernanda. Mas são bons o suficiente para que o Dr. Hélio, que não é advogado e que está nervoso com a instabilidade da holding, possa ser convencido. Se ele levar isso para uma reunião de emergência do conselho, antes que você apareça como herdeira, o processo pode ser embaralhado de uma forma que vai levar meses para desfazer. Quem enviou os documentos? O escritório que enviou foi contratado há 4 dias por uma empresa de consultoria que tem como sócia uma pessoa chamada Isabela Cavalcante. Camila abriu os olhos. Pela janela, lá embaixo na rua, ela podia ver Rafael saindo do prédio e entrando no carro. Ela ficou olhando até o carro dobrar a esquina. Eu preciso chegar ao conselho antes que o Dr. Hélio tome qualquer decisão, disse Camila. Quanto tempo temos? A reunião de emergência que ele está tentando convocar é para daqui a 6 dias, respondeu a advogada. A reunião original do conselho, onde você deveria se apresentar como herdeira, é daqui a 9 dias. Então precisamos nos antecipar em 3 dias. Precisamos, confirmou Dra. Fernanda. Camila ficou de pé na janela por mais um momento, olhando para a rua vazia onde o carro de Rafael havia estado. Depois foi para a cozinha, pegou um caderno da gaveta e começou a escrever. O anel na mão direita pegava a luz da janela enquanto ela escrevia, e a pedra verde brilhava com uma cor que ela havia amado desde os 12 anos. A sede do Grupo Veiga ficava num prédio de 12 andares no bairro da Vila Olímpia, a menos de 3 quilômetros da Cavalcante Investimentos. Camila havia passado por aquele prédio incontáveis vezes ao longo dos anos, às vezes de propósito, numa forma discreta de se sentir perto do pai sem precisar entrar. Ela sabia a cor da fachada, a forma das venezianas, o nome da cafeteria no térreo onde Antônio Veiga tomava café toda manhã antes de subir para o escritório. Naquela manhã de segunda-feira, ela entrou pela primeira vez. Dra. Fernanda estava ao lado dela. Atrás delas, um assistente carregava uma pasta com o testamento original, laudos grafotécnicos, certidões de nascimento e uma cadeia de documentos que Antônio Veiga havia passado anos construindo com a precisão de quem sabe que um dia precisaria ser incontestável. Antônio havia sido um homem que não confiava em meias medidas. A sala do conselho ficava no 11º andar. Eram 6 cadeiras ao redor de uma mesa comprida de jacarandá. 4 conselheiros já estavam sentados quando Camila entrou. O Dr. Hélio Sampaio, um homem de uns 60 anos com cabelos brancos e uma expressão de alguém que não havia dormido bem nos últimos dias, estava na cadeira de frente para a porta. Ao lado dele,
uma mulher de meia idade que Camila reconheceu da foto do site do grupo como a conselheira responsável pela área de agronegócio. Os outros dois eram rostos que ela não conhecia, mas cujos nomes a advogada havia mencionado nos dias anteriores. E na cadeira ao canto de terno azul escuro, com os braços apoiados na mesa e uma expressão que Camila levou meio segundo para processar, estava Rafael. Ele olhou para ela olhou para ele. Drá. Fernanda, ao lado dela, disse com voz clara e calma, dirigindo-se ao conselho inteiro. Bom dia. Meu nome é Fernanda Queiroz e estou aqui representando minha cliente, Camila Veiga Monteiro, filha e única herdeira de Antônio Veiga, fundador e controlador do Grupo Veiga. Pedimos 15 minutos do conselho. O Dr. Hélio Sampaio olhou para Drá. Fernanda, depois para Camila, depois para Rafael e depois de volta para Drá. Fernanda com a expressão de um homem que está tentando montar um quebra-cabeça ao qual faltam peças. Filha de Antônio, disse ele. Antônio nunca mencionou uma filha. Ele não costumava mencionar, disse Camila. E foi a própria Camila quem falou, não a advogada. Ela deu um passo à frente. Esse foi um pedido dele. Não por vergonha, mas por proteção. E agora eu vou explicar por quê. Ela falou por 12 minutos. Começou pelo começo. A história da família, a decisão de Antônio de manter a existência da filha fora dos registros públicos, os anos em que ela havia crescido com o sobrenome da mãe, enquanto o pai construía um grupo empresarial grande o suficiente para atrair atenção indesejada. Falou sobre os encontros discretos, os almoços de domingo, as conversas sobre negócios que o pai tinha com ela desde que ela tinha 15 anos, porque ele queria que ela entendesse o que estava sendo construído. Falou sobre o anel, sobre o significado dele, sobre a cláusula específica no testamento. Enquanto falava, ela tirou o anel da mão direita. 120 e 3.320 e um @teta. Não foi um gesto dramático. Foi lento, deliberado, como quem pousa algo precioso. Ela pôs o anel sobre a mesa de jacarandá e disse: Meu pai me deu esse anel quando eu tinha 12 anos. No interior do aro há um brasão entalhado, as iniciais A, V e uma data. A data é o dia em que ele fundou o Grupo Veiga. Ele me disse que esse anel era a prova de que tudo o que ele construíra tinha um destino, e que esse destino era eu. O Dr. Hélio Sampaio se inclinou para a frente e pegou o anel com cuidado. Olhou para o interior. Levantou os olhos para Camila. Passou o anel para a conselheira ao lado. Rafael não disse nada. Ele estava de frente para a mesa, com as mãos postas sobre ela, e havia uma qualidade no silêncio dele que era diferente do silêncio que Camila conhecia. Não era o silêncio de quem está calculando, era o silêncio de quem está recebendo informação que reorganiza um mapa inteiro. Drá. Fernanda então entregou a pasta ao assistente, que distribuiu cópias dos documentos para cada membro do conselho. Certidão de nascimento de Camila com reconhecimento de paternidade lavrado em cartório, assinado por Antônio Veiga, há 28 anos. Testamento original com firma reconhecida e registro em 2 cartórios diferentes. Laudo grafotécnico confirmando a autenticidade da assinatura. Uma carta manuscrita de Antônio, endereçada ao conselho, explicando em suas próprias palavras a razão pelo qual havia guardado o segredo sobre a filha e instruindo o conselho a reconhecer-la como controladora legítima. E então Drá. Fernanda disse: O conselho deve ter recebido nos últimos dias um conjunto de documentos alegando que o senhor Antônio Veiga estava em estado de incapacidade mental quando assinou o testamento. Esses documentos são falsos. Temos laudos médicos do hospital onde ele foi tratado que atestam sua plena capacidade cognitiva até a semana anterior ao falecimento. Também temos o registro de origem desses documentos falsos que apontam para uma empresa de consultoria contratada por uma pessoa que tem interesse direto em impedir que a herdeira legítima assuma o controle da holding. O Dr. Hélio se endireitou na cadeira. Quem? Isabela Cavalcante, disse Drá. Fernanda, na cadeira ao canto, Rafael Cavalcante fechou os olhos por um segundo. Quando o Dr. Hélio pediu uma pausa de 20 minutos para que o conselho deliberasse internamente, Rafael se levantou e saiu pela mesma porta que Camila. Ela estava no corredor, de frente para a janela que dava para a Vila Olímpia lá embaixo, com os braços cruzados. Sem o anel na mão direita, havia uma marca pálida no dedo onde ele sempre havia estado, e isso, por alguma razão, era a coisa que Rafael mais conseguia ver naquele momento.
Ele parou a alguns passos dela. Camila. Ela virou a cabeça. Não o corpo inteiro, só a cabeça. Como quem ouve, mas ainda não decidiu se vai dar atenção. Eu não sabia, disse ele. Eu sei que você não sabia, respondeu ela. Sobre o grupo Veiga. A forma como ela disse isso deixava implícito que havia outras coisas sobre as quais o não saber dele era menos inocentado. Rafael ouviu a distinção e não tentou argumentar contra ela. A Isabela me apresentou o Grupo Veiga como uma oportunidade de aquisição 3 semanas atrás, disse ele. Ela disse que havia identificado um ativo com um controlador indefinido após o falecimento do fundador. Oisai, você sabia que eu estava envolvido nessa aquisição? Fiquei sabendo há alguns dias. Rafael ficou olhando para ela. E você veio assim mesmo. Eu vim pelo que é meu, disse Camila. Não vim por você nem contra você. Mas se você estava no caminho, então precisava que você soubesse o que estava no caminho também. Havia um ruído de vozes dentro da sala do conselho, abafado pela porta fechada. Rafael olhou para a porta e depois voltou para Camila. Você poderia ter me contado sobre seu pai, sobre quem você era. Camila ficou olhando para ele por um momento com uma expressão que não era raiva nem mágoa, mas algo mais próximo da tristeza lúcida de quem entende uma situação por completo. Rafael, você nunca perguntou de onde vinha o anel. Ele não tinha resposta para isso. 2 anos e meio, disse ela. E você nunca perguntou. O corredor ficou quieto por um momento. Lá embaixo, pela janela, São Paulo seguia seu ritmo de segunda-feira. Trânsito, buzinas, o sol de outubro aquecendo o asfalto. O que acontece agora com a Isabela? Perguntou Rafael. E havia alguma coisa na voz dele que era diferente do tom que ele usava em reuniões de negócio. Uma versão mais desnuda da voz dele, menos polida. Isso depende, disse Camila, de quais consequências os documentos que ela falsificou vão ter. Fernanda já notificou o cartório. O processo vai seguir o curso dele. Rafael acenou com a cabeça lentamente. Nesse momento, a porta da sala do conselho se abriu. O Dr. Hélio Sampaio apareceu no vão e olhou para Camila. Podemos continuar, disse ele. E havia no rosto do conselheiro um respeito cuidadoso, o tipo de respeito que as pessoas têm quando percebem que avaliaram mal uma situação. Camila se endireitou e caminhou de volta para a sala. Rafael ficou no corredor por um momento antes de segui-la. O conselho reconheceu Camila como herdeira legítima e controladora do Grupo Veiga naquela mesma tarde, depois de 2 horas de análise dos documentos. O anel foi devolvido a ela ao final da reunião, o Dr. Hélio o entregando com as 2 mãos, como quem devolve algo de valor que estava guardando temporariamente. Camila o pôs de volta no dedo direito sem cerimônia, mas com uma atenção que ninguém poderia ter chamado de trivial. A oferta de aquisição da Cavalcante Investimentos foi retirada por iniciativa do próprio Rafael, ainda dentro da reunião, com uma frase curta e direta endereçada ao conselho. Dado o contexto que foi apresentado, a Cavalcante retira a oferta e deseja ao Grupo Veiga e à sua nova controladora todo o sucesso na continuidade das operações. O Dr. Hélio acenou com a cabeça. A conselheira do agronegócio olhou para Camila com algo que parecia ser aprovação. Rafael saiu da sala sem olhar para trás. Pareceria, para quem observasse de fora, que o assunto estava encerrado. Não estava. Camila estava no elevador descendo para o térreo quando as portas se abriram no 5º andar e Isabela Cavalcante entrou. Elas ficaram de frente uma para a outra no elevador estreito. Isabela estava com um sobretudo bege, bolsa de couro, cabelos presos com a precisão de quem se preparou para um encontro que esperava ser diferente. Ela olhou para Camila com uma expressão que tentava ser indiferente e não chegava lá, porque por baixo da indiferença havia alguma coisa tensa, uma avaliação rápida de uma situação que havia saído do controle. Eu soube do que aconteceu lá em cima, disse Isabela. A voz era baixa, controlada. Eu sei que você soube, disse Camila. O elevador continuou descendo. Nenhuma das 2 tocou nos botões. Você acha que ganhou, disse Isabela. Recebi o que era meu, corrigiu Camila. Não é a mesma coisa. Isabela virou o corpo levemente para ela, e havia agora naquela postura um abandono do verniz de educação que costumava cobrir tudo o que ela dizia. Você entende o que você está fazendo? Você não tem ideia de como essa indústria funciona. Você passou 2 anos servindo chá na casa da minha tia, fingindo que era gente. Você não tem a menor condição de controlar um grupo do tamanho do Veiga.
Camila ficou olhando para ela com a mesma calma que havia irritado Isabela desde a primeira vez que elas se conheceram. Meu pai construiu esse grupo do zero em 32 anos, disse ela. Eu cresci ouvindo cada decisão que ele tomou, cada erro, cada acerto. Eu sei mais sobre o Grupo Veiga do que você imagina. Ela pausou. O que você não imagina é o quanto. Isabela estreitou os olhos. Você acha que os documentos que eu enviei vão simplesmente desaparecer? Meu escritório vai contestar a validade do testamento. Vamos levar isso para a justiça. Vai levar anos. E enquanto isso, interrompeu Camila com uma voz que não subia de volume, mas que cortava o ar do elevador. O departamento de compliance do Banco Central vai receber a notificação sobre a operação que você estruturou com a Meridian Capital Partners em março do ano passado. Isabela parou de falar. O elevador continuou descendo. Uma operação de pouco mais de 4 milhões de dólares, disse Camila, com a precisão de quem está lendo de um documento que já memorizou, estruturada através de 3 empresas de fachada registradas no Uruguai, usada para quitar uma dívida pessoal sua com um fundo de investimento do qual você não poderia legalmente ser cliente dado o seu cargo na época. Camila virou a cabeça para olhar diretamente para Isabela. Você precisava que o Grupo Veiga fosse vendido para a Cavalcante porque a comissão que você receberia dessa operação era o que você estava usando para cobrir o rastro da Meridian. Sem a venda, o rastro fica exposto. O silêncio no elevador tinha uma qualidade diferente agora. Isabela estava muito quieta. Quem te contou isso? Disse ela, e a voz havia perdido a camada controlada. Meu pai passou 32 anos nessa indústria, disse Camila. Ele sabia com quem estava lidando muito antes de você saber que ele existia. O elevador parou no segundo andar por meio segundo. As portas se abriram para um corredor vazio. Se fecharam de novo. Ele me deixou o grupo. Mas também me deixou o suficiente para entender quem eram as pessoas que iam aparecer na minha porta assim que ele não estivesse mais aqui. Isabela abriu a boca. Fechou. Eu não vou usar essa informação se você não me obrigar, disse Camila. Retire a contestação do testamento, encerre o processo que seu escritório iniciou e siga sua vida. Se eu receber qualquer nova movimentação jurídica, qualquer ligação para a imprensa, qualquer coisa, a notificação vai. Você entendeu o que estou dizendo? O elevador chegou ao térreo. As portas se abriram. Isabela não respondeu com palavras. Mas saiu do elevador antes de Camila, andou rápido em direção à saída e não olhou para trás. Camila ficou de pé no elevador aberto por um momento antes de sair. 5 dias depois, o escritório de advocacia de Isabela retirou formalmente o pedido de contestação do testamento. Mas antes disso, houve uma segunda reunião do conselho, porque nas 48 horas seguintes à primeira reunião, o escritório de Isabela havia, como Camila havia previsto que poderia acontecer, entrado com um pedido de liminar para suspender os efeitos do reconhecimento de Camila como herdeira enquanto a contestação do testamento fosse analisada. Era um recurso jurídico legítimo, e o juiz que o recebeu, sem ter contexto suficiente, havia deferido o pedido provisoriamente, o que significava que Camila havia sido reconhecida pelo conselho, mas o reconhecimento estava tecnicamente suspenso por 48 horas enquanto a situação judicial era reavaliada. E o Dr. Hélio, que já estava com os nervos à flor da pele desde o início de toda aquela história, havia convocado uma segunda reunião de emergência para que o conselho decidisse como agir durante o período de suspensão. Dessa vez Camila foi sozinha. Sem Drá, Fernanda, que estava num tribunal naquele dia, sem os documentos impressos, que o assistente havia deixado num arquivo digital a que Camila poderia acessar pelo celular. Só ela, sentada na mesma cadeira de jacarandá, diante dos mesmos 4 conselheiros. Rafael não estava. O Dr. Hélio abriu a reunião com uma expressão que misturava respeito e desconforto em proporções iguais. Dona Camila, eu entendo a situação e quero que saiba que o Conselho não tem dúvidas sobre sua legitimidade. Mas juridicamente, enquanto a liminar estiver em vigor, nossas mãos ficam atadas em relação à transferência formal das ações. O Conselho pode ser responsabilizado se agir contra uma ordem judicial, mesmo que provisória. Eu entendo, disse Camila. O que você nos pede? Que me ouçam, disse ela. Por 10 minutos. Sem documentos. Só vocês e eu. O Dr. Hélio olhou para os outros conselheiros. Depois acenou com a cabeça. Camila começou a falar. Ela não falou sobre leis, nem sobre documentos,
nem sobre os detalhes técnicos do testamento. Ela falou sobre o pai. Falou sobre como Antônio Veiga tomava café às 7 da manhã numa lanchonete no térreo daquele mesmo prédio, sempre no mesmo canto, sempre com um caderninho de capa preta onde anotava as decisões que queria tomar no dia. Falou sobre como ele havia comprado a primeira transportadora com um empréstimo que levou 6 anos para pagar e como ele havia guardado o comprovante de quitação numa moldura na parede do escritório de casa, porque dizia que era o único diploma que havia conquistado com o próprio trabalho. Falou sobre a tarde em que ele havia sentado com ela numa varanda em Curitiba, com vista para o Jardim Botânico, e lido em voz alta a cláusula do testamento sobre o anel, e sobre como ele havia dito: "Você vai saber a hora certa de usar isso. Você sempre soube a hora certa de tudo." A sala ficou quieta quando ela terminou. A conselheira do agronegócio tinha os olhos um pouco brilhantes. O Derrihélio ficou de frente para a mesa por um momento. Depois disse: "O senhor Antônio me contratou como conselheiro há 11 anos. Eu não sabia que ele tinha uma filha, mas você acabou de descrever com precisão exata um caderninho de capa preta que eu vi nas mãos dele durante mais de uma década e que sumiu depois que ele faleceu." Ele pausou. "Eu não sei onde esse caderninho foi parar, mas sei que nenhum documento falso vai ter esse tipo de detalhe." O conselho votou, de forma não vinculante porque a liminar ainda estava em vigor, para reconhecer informalmente a legitimidade de Camila e aguardar a dissolução da liminar para agir formalmente. Era o máximo que podiam fazer dentro dos limites legais naquele momento. Não era o suficiente para resolver tudo, mas era suficiente para que Camila soubesse que o conselho estava ao lado dela. Ela agradeceu e saiu. No corredor do 11º andar, Rafael estava esperando. Ele estava encostado na parede de frente para a janela, de paletó, mas sem gravata, com as mãos no bolso. Quando Camila saiu pela porta da sala do conselho, ele se endireitou. Ela parou. Eles ficaram a uns 3 metros um do outro no corredor silencioso, com o sol da tarde entrando pela janela e fazendo um retângulo de luz dourada no chão de mármore entre eles. "Como você sabia que eu estaria aqui?" perguntou ela. "O Derrihélio me ligou esta manhã", disse Rafael. "Ele achava que eu podia ter informações relevantes sobre a contestação." Ele pausou. "Eu disse a ele o que eu sabia sobre a Isabela e a Meridian Capital." Camila ficou olhando para ele. "Como você soube sobre a Meridian?" "Porque quando comecei a investigar de onde havia vindo a dica sobre o Grupo Veiga, os rastros levaram até lá." Ele descruzou os braços. "Eu levei 2 dias fazendo o que devia ter feito antes de aceitar qualquer negócio que a Isabela me trouxe. Verificar a origem da informação. Havia um silêncio entre eles, mas não o tipo de silêncio vazio. Era o silêncio de 2 pessoas que estão pensando ao mesmo tempo. "Você veio por causa do processo?" perguntou Camila. "Vim porque queria", disse Rafael, e havia na voz dele uma simplicidade que era incomum para ele, despida das camadas de controle que ele costumava manter, não para resolver o problema. "Sei que você já tinha resolvido, mas por que queria estar aqui?" Camila ficou olhando para ele por um momento. "Por quê?" Rafael não respondeu imediatamente. Ele olhou para a janela, para o retângulo de luz no chão e depois voltou para ela. "Porque quando você disse que eu nunca perguntei de onde vinha o anel, você estava certa, e eu fiquei com isso. E percebi que havia muitas coisas sobre as quais eu nunca perguntei." Ele fez uma pausa. "Não porque não me importasse, mas porque eu tinha construído uma ideia de como as coisas funcionavam entre a gente e nunca questionei se essa ideia era verdadeira." Camila cruzou os braços, mas era um gesto pensativo, não defensivo. "E agora você está questionando." "Estou tentando", disse ele, "que é diferente de ter as respostas." Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Na mão direita, o anel de prata com a pedra verde estava de volta, e a luz do sol de tarde batia na pedra verde fazendo um brilho pequeno e constante. "Meu pai se chamava Antônio", disse ela. "Ele era de Curitiba, filho de imigrantes do norte de Portugal. Ele adorava guaraná e odiava gravata e sabia o nome de cada funcionário da empresa. Ele morreu há 1 mês e eu ainda não consegui ligar para alguém para falar sobre isso porque toda vez que começo a falar fico sem palavras." Rafael não disse que entendia. Não disse que sentia muito. Ficou parado, ouvindo, sem tentar preencher o espaço. "Eu não te contei sobre ele porque tinha prometido que não ia contar até o momento certo", continuou ela. "E porque durante muito tempo eu achei que você não ia entender. Não por sua má vontade, mas porque você nunca me perguntou o que eu carregava."
Eu sei, disse ele. Você está dizendo que sabe agora, disse ela. Mas saber agora e ter sabido antes são coisas diferentes. São, concordou Rafael. Eu não posso desfazer o antes, mas posso fazer diferente no que vem depois, se você me deixar. Camila ficou olhando para ele por um tempo que não era desconforto, mas avaliação. O tipo de avaliação que ela havia aprendido com o pai. Calma, sem pressa, pesando o que é real contra o que é dito. Você perguntou de onde vinha o anel, disse ela por fim. Perguntei. E eu não te disse direito na época. Não disse. Quer saber agora? Rafael deu um passo à frente, apenas um, reduzindo a distância entre eles sem cruzar nenhuma fronteira que ela não houvesse aberto. Quero saber tudo, disse ele. Seu pai. O grupo que ele construiu. O caderninho de capa preta que o Dr. Hélio mencionou. O que você quer fazer com o que é seu agora? Camila descruzou os braços. Isso vai demorar mais de uma conversa, disse ela. Eu sei, disse Rafael. Eu tenho tempo. O escritório de Isabela retirou formalmente a contestação 4 dias depois. Não houve comunicado público. Não houve explicação oficial. O processo simplesmente foi encerrado, e quem não estava dentro da situação não soube por quê. Dentro da situação, as pessoas que sabiam. A transferência formal das ações do Grupo Veiga para Camila foi concluída numa sexta-feira à tarde, numa sala de cartório no Itaim Bibi, com Fernanda ao lado dela e o Dr. Hélio Sampaio como testemunha. A assinatura levou 2 minutos. O que ela representava havia levado uma vida inteira para chegar. Camila voltou para o apartamento de Pinheiros aquela noite, com a janela aberta e o barulho da rua entrando com o vento. Ela fez café, ficou de frente para a janela e olhou para a mão direita. O anel de prata estava lá, como sempre havia estado. Ela pensou no pai dizendo, você vai saber a hora certa. Você sempre soube a hora certa de tudo. Ela havia ido embora sem pedir explicação. Havia levado o que era dela. E no final, isso havia sido o suficiente para que tudo o mais que precisava acontecer encontrasse seu próprio caminho. Rafael ligou às 8 da noite. Ela atendeu no segundo toque. Você está bem? Ele perguntou. Estou, disse ela. E era verdade. Posso te encontrar amanhã? Ela ficou um momento em silêncio. Não de hesitação, mas do tipo de silêncio que precede uma resposta que foi pensada com cuidado. Pode, disse ela. Mas eu escolho o lugar. Tudo bem, disse ele sem hesitar. Eles combinaram hora e lugar, e quando ela desligou o telefone, ficou um momento de frente para a janela com o café esfriando na mão e o barulho de São Paulo na noite de sexta. A cidade não guardava segredo para quem sabia ouvir, e ela, finalmente, havia aprendido a ouvir o que a cidade dizia sobre ela mesma.